falar um pouco do que Deus tem trago ao meu coração. E não só para mim, mas eu vejo que isso abrange a toda a juventude, não só na nossa igreja, mas a juventude cristã de todo o Brasil. E eu tenho escutado Deus falar claramente para sermos cristãos radicais. E provavelmente quando você pensa em cristão radical, você já imagina aquele cristão que é muito firme, que antigamente não jogava bola, não fazia nada, mas eu quero te trazer uma visão diferente. Eu queria primeiro ler 2 textos. Um é 1 João 2, versículo 6, que diz: quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. E Hebreus 12:1 diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a correria que nos está proposta. Vejo Deus nos chamando para sermos cristãos radicais na seguinte forma: para pararmos de ser cristãos que estão vivendo à margem do cristianismo e passar a ser cristãos que estão vivendo realmente com paz, estão realmente exercendo a função de filhos. E a melhor forma de fazer isso é nas nossas atitudes. As nossas atitudes devem revelar o Cristo ressurreto. As nossas atitudes devem revelar quem Deus é. E nós devemos realmente buscar isso e abandonar tudo aquilo que nos impede. E uma das coisas que me veio à cabeça que deixa bem claro isso é: nós queremos viver o reino de Deus aqui na terra. E quando você quer viver o reino, só existe um rei. Então nós devemos começar a limar tudo aquilo que se tornou um rei em nossas vidas. Nós devemos realmente colocar Deus no centro. E tudo aquilo que virou um Deus em nós deve ser limado, deve ser afastado das nossas vidas. E inclusive isso, por exemplo, você tem um reino, o reino de Deus. Então você também tem que limar aquilo que não tem a ver com o reino de Deus. Se você está no reino, você tem que tirar aquilo que não está no reino de Deus. E também uma frase que me veio à cabeça enquanto eu pensava sobre isso é: se você quer viver grandes coisas em um lugar, é necessário que você esteja neste lugar. Não adianta você querer participar de um evento que vai ter em São Paulo se você está em Brasília. É preciso que você esteja neste lugar. Isso é a mesma coisa relacionada ao reino de Deus. Se você quer viver as coisas do reino de Deus, é necessário que você esteja no reino de Deus, que você esteja realmente conectado, esteja totalmente presente. E uma coisa que eu anotei aqui que eu já falei, precisamos parar com a ideia de viver o cristianismo no limite. Até onde eu posso viver longe da igreja, mas ainda conseguir minha salvação? Não, essa não é a ideia. O evangelho da graça é um evangelho de relacionamento. Então nós temos que evitar essa questão de viver à margem, até onde eu vou conseguir ser... até onde eu vou conseguir minha salvação, e para começar a pensar em viver realmente próximo do Pai, viver como filho de Deus mesmo. E eu anotei alguns tópicos que vamos dizer assim, vão facilitar, vão trazer bem essa ideia. Eu realmente coloquei como tópicos, como atitudes que devemos tomar. Primeiro que eu coloquei é ser igual ao Pai, amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa. Cristãos, se você quer ser radical, você tem que se tornar cada vez mais parecido com Cristo e revelar cada vez mais Cristo. E isso implica em enxergar as pessoas da mesma forma que Deus enxerga. A outra que eu coloquei foi buscar uma conduta irrepreensível. E a base disso que eu coloquei foi 2 Pedro 3, 13 e 14, que diz: nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. O outro tópico que eu coloquei, que eu já citei, é compromisso com Deus, constância. Precisamos ser constantes, precisamos estar sempre seguindo para o alvo. E outro tópico é abandonar a pergunta: mas isso é pecado? Por quê? Porque essa pergunta é a prova de que você está vivendo no cristianismo, à margem do cristianismo e não no cristianismo relacional. A partir do momento que você está preocupado até que ponto você pode ir para ainda conseguir a salvação, você não vai viver as grandes coisas de Deus.
Eu percebi isso principalmente quando eu li sobre avivalistas, e você percebia pessoas, um dos avivalistas passava 8 horas orando por dia, e você quer viver uma vida tipo, será que eu ir para essa festa, não, como é que vai ser, então o que você está se alimentando? As pessoas que viveram grandes coisas de Deus eram pessoas que se alimentavam apenas de Deus. Elas não se alimentavam de tudo que o mundo oferecia. Elas não estavam preocupadas apenas com a salvação. Elas realmente estavam preocupadas em viver as coisas de Deus na terra. Outro tópico que eu coloquei é abandonar o fútil. E a base que eu peguei disso foi em Hebreus, que diz que devemos abandonar todo embaraço. E para mim, fútil é tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida, ou tudo aquilo que está te impedindo de prosseguir, mas que não é um pecado. Ou seja, ele continua te atrapalhando de ser um verdadeiro cristão, mesmo sendo um pecado. E isso só enfatiza a questão de sermos cristãos radicais e pararmos de viver à margem do cristianismo. Outro tópico é não perder o foco, quando o foco é tudo que você já perdeu. E eu coloquei isso como uma base no que eu já vivi, que é tem momentos que parece que Deus não está contigo, parece que você não está enxergando as coisas de Deus, mas nem por isso deixe de persistir. E quando você, por mais que você tenha perdido o foco, você ainda sabe qual é o foco. Então continue a prosseguir. Outro tópico é pessoas completamente apaixonadas por Cristo. Precisamos realmente ser apaixonados ao ponto que essa paixão se torne evidente para as pessoas, que as pessoas possam enxergar que existe em nós uma paixão por Cristo. Inclusive a paixão é que nos vai fazer sermos radicais, porque estamos tão apaixonados que nós começamos a procurar Cristo de forma abundante. Nós realmente queremos encontrar. E o principal, um cristão radical, ele é um cristão que ele vive pelo amor. E uma coisa que eu estava pensando, se eu tivesse feito essa palavra algum tempo depois, eu não traria a parte mais importante disso que eu estou falando, que é: você não pode querer ser radical por você mesmo. O seu radicalismo tem que ser resultado de um relacionamento com Cristo. Por quê? Porque se você começa a tentar ser radical por você mesmo, primeiro que vai se tornar muito difícil. Segundo, nós vamos cometer erros que algumas pessoas da geração anterior já cometeu, algumas pessoas da nossa geração cometem, que é ser pessoas que julgam e não pessoas que amam. A partir do momento que você está muito preocupado em ser radical por sua própria conta, nós vamos ser exatamente aquilo que nós não devemos ser, julgadores, ao invés de ser pessoas que apresentam o amor.